Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu vim-vos falar sobre algumas potências do continente asiático e potências mundiais e como é que elas tornaram-se e como é que se mantêm potências mundiais. Antes de mais, quero vos dizer que eu chamo Eric Salvador e sou criador de conteúdo com foco principal aqui no YouTube. Se vocês nunca viram nenhum vídeo meu, não se esqueçam de deslizar e ver todos os vídeos desse canal porque são muito importantes. E para vocês que já viram vídeos no meu canal, não se esqueçam de ver mais esse vídeo e para todos em geral, deixar o like, comentar e subscrever o canal porque é muito importante. Agora entrando no assunto, hoje eu decidi pegar o meu quadro. E nesse quadro eu vou utilizar para explicar melhor uma situação, porque eu vi que quando nós desenhamos as pessoas entendem melhor. Então antes de fazer o desenho, deixa começar por explicar. Existem potências na Ásia que todo mundo conhece, que é a China, Japão, as Coreias e o Vietnã. Mas hoje vamos excluir o Vietnã e vamos incluir apenas as Coreias, a China e o Japão. E como é que elas se mantêm e como é que têm surgido. Em primeiro lugar, eu vou deixar a China. A China que é a maior potência asiática, todo mundo sabe, né? Em primeiro lugar, eu vou deixar a China, certo? Em segundo lugar, eu vou colocar o Japão. Vamos definir por cores. Esse aqui não vai ser preciso. Vamos definir por cores. Em segundo lugar, eu vou colocar o Japão. E em terceiro lugar, eu vou colocar as Coreias. O foco principal das Coreias será a Coreia do Sul nesse vídeo. Agora vamos lá ao ponto onde eu explico porque esse vídeo, porque essa explicação e porque que eu estou a colocar no quadro para ser mais explícito. Na antiga Mongólia, na antiga divisão, quando o reino asiático era dividido em reinos e não países, como é agora, eram os povos mongol que dominavam, que chamava-se Antiga Mongólia. Antes da divisão completa, antes de ter a divisão nos tantos reinos que hoje em dia são países, uh, houve uma guerra interna em que um dos maiores impérios foi desmantelado, um dos maiores impérios do mundo foi desmantelado e um dos maiores imperadores caiu. Após isso, a divisão foi feita de uma certa maneira desproporcional, onde a maior parte dos reis e donos de poderes e da maior economia do mundo foi para a China. Não foi para nenhum destes dois, foi apenas para a China, o que começou a dar uma vantagem principal à China. A China é um dos países mais desenvolvidos do mundo e tem como foco principal a criação de indústria, tecnologia e infraestruturas. Indústria, tech, infraestruturas. Hoje em dia não. Depois de um tempo, depois de muito tempo, o Japão aparece e o Japão aparece com algo surpreendente para os tempos em que eram na altura, que eram animes, jogos, hentai, hentai que é aqueles desenhos que parecem mais uma pornografia em estilo de boneco, que ajudou a economia do Japão a crescer e que tornou o Japão uma grande potência, fora o tempo da Primeira Guerra Mundial e tudo mais, e que aconteceu a bomba de Nagasaki, esquece essa parte, mas tornou o Japão uma grande potência, não só em termos de armamento, mas economicamente, e o país, um dos países mais visitados no mundo. Portanto, aqui no Japão, vamos colocar animes, mangás, é mangás ou mangás? Mangás, o que é que eu disse mais há pouco? Hentai, etc. Há outras coisas mais, até videojogos que foram muito impulsionados pelo Japão. A PlayStation, por exemplo, foi uma das coisas que impulsionou. Até vou colocar aqui também a PlayStation. Foi uma das coisas que mais impulsionou o Japão a crescer. O desenho está assim, tudo muito estranho, mas depois vocês vão compreender a ideia. A Coreia não foi uma com foco, lembrem-se, com foco principal a Coreia do Sul, não foi uma das principais
não foi uma das principais economias nem na Ásia, nem no mundo. Até que surgiu uma coisa muito famosa hoje em dia, que é o famoso K-pop. Essa armadura fofinha de artistas de K-pop, essa armadura fofinha de K-drama, ajudou a economia da Coreia a crescer, ajudou a Coreia a ultrapassar o Japão. Hoje em dia a Coreia está em segundo lugar e o Japão está em terceiro lugar economicamente. Para quem não sabe, não é uma coisa que é divulgado, não é uma coisa que as pessoas deem por si, porque o Japão continua a ser um dos nomes mais citados. Mas a economia de um país também se reflete nas atividades das pessoas que representam por fora. O K-pop hoje em dia é um dos estilos musicais mais consumidos, não só pelo mundo afora, mas também pelo povo asiático, que representa uma grande parte do mundo em si. As pessoas no continente asiático conseguem viver simplesmente fazendo parte do continente asiático, consumindo simplesmente conteúdo do continente asiático e tornar o continente asiático uma potência. Dentre esses momentos tentou surgir algumas, Vietnã, Tailândia e tudo mais, mas isso tudo são extras e restos, porque a competição, sinceramente, só existe aqui nesses dois. Por que que a China nunca desceu? Por que que a China não vai descer tão cedo? Porque a China continua a lidar com a indústria. Roupas que vestimos, telefones que nós usamos, tecnologia, infraestruturas, exemplo Angola, o nosso aeroporto e muitas mais obras pelo mundo afora, que são algumas das maiores obras do mundo têm a mão do povo chinês, alguma das maiores tecnologias do mundo tem a mão do povo chinês, algumas das maiores indústrias têm a mão do povo chinês. Mais uma vez, primeiro lugar, porque é necessário para o mundo. Segundo lugar, porque é necessário para a Ásia. Terceiro lugar, porque ajuda a conciliar os outros dois. Na Ásia, nesse momento, só importam os dois primeiros e o Japão tem perdido o seu lugar para a Coreia. Essa é a minha teoria. Essa é a minha teoria pela qual o Japão perdeu e já não é a segunda maior potência da Ásia. Claramente que isso pode ser muito ultrapassado porque ainda existem milhares de coisas a ser consumidas no Japão e ainda assim o Japão continua a aumentar o número de visitas no país. Mas essa é a minha teoria pela qual o Japão já não é a segunda maior potência e a Coreia hoje em dia ultrapassa muito da economia do Japão e ajuda muito mais a vender uma imagem fofinha, enquanto a Coreia consegue se reconstruir e restituir durante esse momento. Espero que vocês tenham compreendido e entendido esse vídeo e não se esqueçam de deixar o like. Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham percebido a minha explicação e se não, deixem nos comentários que eu vou responder. Caso vocês não concordem da minha opinião, está tudo bem, não se esqueçam só de deixar isso nos comentários e deixar o like, subscrever o canal. Não se esqueçam que nós temos uma comunidade no Discord que pessoas podem fazer cortes dos meus vídeos aqui no YouTube e postar nas suas redes sociais. Não precisas ser tu a postar nas tuas redes sociais pessoais, podes criar apenas um perfil dark, um perfil totalmente aleatório, um perfil novo e postar esses conteúdos. Não se esqueçam de, mais uma vez, participar nesse conteúdo do Discord, que certamente ajudará. Temos prémios até 100 euros. Hoje em dia o prémio são 100 euros, pode ser muito mais, mas eu acho que 100 euros é um prémio totalmente valioso para o povo que me consome, que é maioritariamente angolano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse é mais um vídeo no meu canal. Tamo juntos, valeu.